não se deixarem levar por dirigentes, líderes. Vocês são seres celestiais, são centelhas divinas. Desenvolvam autonomia espiritual, porque assim a gente tem mais meritocracia para ter mais clareza, mais intuição, mais cura, mais prosperidade. Quando a gente se coloca sempre numa posição de que eu espero que a espiritualidade me dê tudo, ela não nos dá nada. A espiritualidade não dá nada. É nós que conquistamos através do estudo, do esforço, da reforma íntima, do trabalhar, do pegar na picareta, né? E fazer acontecer, entendeu? Onde é que será que tá? Será que tá no... Aqui, né? Tá no Consciência. Palestra. Curiosidades, tá? O Pai Nosso, ele foi distorcido. Tem aquela parte do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentações. Em hebraico, não nos deixeis cair em ilusões. Tentação significa que... ilusão é o que a gente vive. Ilusão da matéria, ilusão do ego, ilusão da superficialidade. Para chegar no português, quantas línguas passaram antes para poder traduzir o que foi dito lá por Jesus no passado? Tem muita coisa distorcida. Em hebraico, depois em grego, depois em romano, até chegar em nós. Então, o Pai Nosso está corrompido. Então, às vezes a gente tem aquela parte lá... Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair em ilusão. Essa é a verdadeira tradução, ilusão. Nós estamos imersos num planeta de ilusões. Aqui é ilusão, a matéria. Onde, às vezes, o dinheiro vale mais do que a virtude, do que a moral, do que, sabe, a ética. Então, tem muita coisa distorcida que, ao invés da gente proclamar algo correto, a gente está proclamando uma trava na nossa vida. Então, Jesus não veio para salvar ninguém. Ele veio para ser um modelo. Ele é um avatar. Ele veio para mostrar, tem como vocês se conectarem com a fonte sem vocês precisarem de intermediadores. Sem vocês precisarem ficar indo nos templos, sem vocês precisarem ficar tendo que se confessar com pessoas, entendeu? Vocês são centelhas, a fonte está aqui dentro de vocês. E Jesus veio para mostrar isso. Só que o que ele falava ia contra ao sistema político da época, ao sistema religioso político da época. E acabou que ele foi crucificado porque ele era uma ameaça. Como assim vem alguém aqui e fala que eu não preciso ir lá e dar dinheiro ou me conectar com Deus lá no templo, eu posso me conectar aqui? Então isso trouxe a morte para ele, mas ele não é o Salvador. Ele é um modelo, alguém que trouxe para nós os ensinamentos de como a gente deve agir para se conectar verdadeiramente com a fonte, entende? E depois foram utilizando esses ensinamentos para manipular, para, sabe, coordenar as massas. E a gente percebe aí que sim, teve um grande movimento maravilhoso e também um grande movimento que aprisionou muitas mentes num sistema, num modelo, sabe, muito assim limitante do que é realmente a fonte criadora, do que é realmente o Pai, entende? Mas hoje o tema é sobre tristeza, tá? Vamos falar sobre a tristeza. O que é a tristeza? É uma incoerência, tá? Que a gente vive dentro dos níveis internos da nossa existência, tá? Porque o nosso corpo mental, que a gente tem vários corpos, tem o corpo físico, que é esse aqui, temos o corpo mental, que é um corpo à parte, nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo astral. O nosso corpo mental, ele sustenta, digamos assim, uma direção lógica. Ok, eu tô triste, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso. Enquanto o nosso corpo emocional, ele está carregado de conteúdos não resolvidos. Trauma, rejeição, medo, abandono, né? Nós temos vários traumas. Então, se eu não olho para eles, eles se acumulam. E essa incoerência, essa divergência, onde a minha mente quer ir trabalhar, quer fazer as coisas ali, e o meu emocional ainda está vibrando naquele trauma, dá uma divergência, a gente começa a ter problemas de pensamentos ruminantes, pensamentos repetitivos na nossa cabeça. Então nosso sistema nervoso, ele interpreta isso como se fosse uma incoerência, tem um desconforto contínuo ali, que se manifesta como tristeza. Por quê?
Eu não elaborei a emoção, eu não olhei para ela. A gente tem que olhar para a emoção. Então, vem o desânimo, né? Vem a falta de energia, vem você acorda, dorme 8 horas, mas acorda péssimo. Então, não é uma falta de força, tá? É esse conflito interno que não foi integrado. E isso dá um congestionamento no nosso campo, tá? As emoções que não são processadas, elas não desaparecem, tá? Elas ficam armazenadas dentro do nosso campo. Toda emoção não processada, ela não desaparece, ela fica ali, tá? Represada. Culpa, rejeição, abandono, frustração, isso densifica, ou seja, gera uma densidade no nosso campo emocional energético. Nós temos corpos, campo emocional, é um campo de força que fica denso, fica pesado e afetando a gente. Sem eu processar a emoção, que é eu expressar essa emoção, ou eu danço, ou eu mergulho nessa emoção, ou eu faço uma reprogramação emocional de algum trauma. Se eu não faço uma terapia para expor isso, para expressar isso, né, nós temos a SI que trabalha com reprogramação do subconsciente, que vai lá na alma da pessoa para trazer à tona esses aspectos. Uma terapia fantástica. Temos várias outras terapias, mas quando a gente não elabora essas expressões, entende? A gente não traz consciência para ela, não traz libertação para essa emoção, ela começa a impactar os centros energéticos do nosso campo, tá? Principalmente a região torácica, aqui, ó, coração. O maior campo de força do mundo é o chakra cardíaco. Se isso aqui tá ruim no nosso campo, a gente está lascado. Porque a gente não consegue fazer nada na vida. Tudo trava. Esse é o maior campo energético magnético do planeta, o nosso coração, de cada indivíduo, tá? Então, aqui trava, que é o emocional, o cardíaco é o responsável pelas emoções. Então eu tenho uma represa aqui de emoções presas no meu cardíaco. E na região abdominal, plexo solar, ação e força. Eu não consigo fazer nada. Que é a ação, força de vontade para sair da situação. Então eu sou podado. Eu tenho uma emoção represada e eu não tenho força de vontade para fazer mais nada. Compreende? Então, é esse efeito que acontece nessa redução do fluxo energético. Nós temos um fluxo energético que fica passando pelos campos de força, e se eu tenho um problema emocional não elaborado, eu tenho menos vitalidade. Eu não tenho ânimo, eu não tenho disposição, eu tenho um peso interno, entende? Eu tenho uma sensação de travamento. Por isso que a espiritualidade bate muito na tecla da reforma íntima. Mas o que é, meu Deus do céu, toda hora Leonardo falando sobre reforma íntima? A reforma íntima é você reformar, você pegar a elaboração, pegar a emoção, ok, fui rejeitado, fui traído, pega aquele trauma mais pesado que você tem e ressignifica ele. O que isso me ensinou, o que isso expressa ele, chora ele, bota para fora toda essa raiva, essa angústia, essa tristeza que está ali represada e ressignifica ele, compreende ele, por que eu passei por isso, o que eu posso colher de bom disso e avança. Não está elaborado porque a gente não deu a devida atenção àquela emoção, né? Então, se não tem essa organização interna, trava a gente. E o que acontece também se eu sou médium? Porque nós temos um campo também no nosso corpo aqui, e todos nós somos médiums, tá? Não é? Acontece que um tem um pouco mais aflorado, outros menos, mas todos nós somos um canal da fonte, entendeu? Não tem essa de, eu sou médium de incorporação. Todos nós podemos se tornar médium, desenvolvendo a faculdade mediúnica, porque é uma questão lógica. A espiritualidade precisa de mais pontes, precisa de mais canais. Eu, a Karina, a Si, quem é médium aqui, vocês também são, a Zete também é médium, são canais, são pontes, tá? Você pode ser desenvolvido. O que acontece quando você é uma ponte, um canal? O canal não tem entra e sai de energia? Então, o que acontece? Você também vai receber energia de fora. E aí, tem que entender que o nosso campo energético ele é permeável, ou seja, entra energia também e sai. Então, se há uma desorganização, se não tem uma organização interna ou limites energéticos, eu não consigo colocar limites energéticos, o ambiente influencia a gente diretamente. Ou seja, se o campo da gente estiver fragilizado por conta do emocional, a gente tem uma perda de energia, que é a drenagem, entende?
E isso se manifesta no corpo como? Cansaço, né? Cansaço físico, claro, um desânimo, né? Queda de energia após uma interação social. Eu vou num barzinho, vou visitar a família, eu vou visitar os meus parentes, eu vou visitar os amigos, vou sair. Você chega em casa, você está moído. Por quê? Houve uma interação ali energética, você recebeu ou foi drenado, entende? E aí gera uma estagnação. Depois, daí vem outro problema da tristeza, que também aumenta muito a tristeza das pessoas, que faz elas entrar em depressão. O looping da dopamina artificial. Nós sabemos que isso aqui, ó, Instagram, é dopamina direto. Todo o reel que a gente coloca nos impacta profundamente, que nos prende ali e nos gera uma sensação no cérebro de alegria. Dopamina é o hormônio do prazer imediato. E essa exposição constante aos estímulos que a gente tem todos os dias são estímulos rápidos. O nosso cérebro não foi fabricado para a gente ter esse tanto de estímulo dopaminérgico que a gente vive. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo jóia? Depois você vai vir aqui para dentro, viu, moça? Vai vir aqui para dentro depois, tá? Tá? Exposição direta de estímulos, tá? Rede social, vídeo curto, excesso de tela. Isso amplifica a tristeza. Por que que amplifica a tristeza? Porque é uma hiperestimulação dopaminérgica. É o hormônio da dopamina, que é liberado instantaneamente a cada reel que eu assisto, a cada TikTok que eu assisto. Agora, o Leonardo, que está aqui falando, ele não é um anjo perfeito. Ele vê vídeos também, mas eu sei o controle, eu sei que isso aqui faz mal. Se eu ficar 1 hora direto vendo reel, eu vou ter uma explosão de dopamina e depois eu vou fazer, basta perceber, eu vou fazer alguma coisa depois, nada me dá prazer mais. Nada me dá mais prazer. Nada. Porque eu já estou com o meu cérebro inundado de dopamina. E tudo vai perder a alegria e o prazer. E isso aumenta a tristeza. E com o tempo, esses receptores de dopamina no nosso cérebro, eles reduzem a sensibilidade. Ou seja, atividades normais, trabalho, rotina, interação com as pessoas, vai deixando de gerar prazer. Porque o meu cérebro está viciado em dopamina. E cria um outro gatilho que é anedônia, tá? Que é a incapacidade de sentir prazer. É isso que a rede social causa. Mais tristeza para quem já está num pico de tristeza mais profundo. Que é confundido essa anedônia com a tristeza profunda, mas é essa capacidade de não sentir prazer. Muitas vezes por conta do excesso de estímulos. Entende? Mas é um sistema de recompensa desregulado. Não é que eu não sinto prazer, é que está desregulado. Aí eu preciso dar uma abandonada no celular e fazer exercício físico. E aí o que acontece? Vem mais um problema adicionando na tristeza. Corpo parado. Quando o corpo fica parado, não tem circulação, baixa circulação. Sabe o que acontece quando a gente faz exercício físico? Hiperestimulação do coração. O coração bombeia 3 a 4 vezes mais sangue. Não existe coágulo energético que sustente a exercício físico. Porque a pressão que o coração vai fazer no nosso campo é tão forte que ele rompe todo e qualquer coágulo de energia que está ali travada. Ele explode aquela represa. E o nosso corpo ele entra num êxtase. Porque a energia voltou a circular, é simples, é física, é metafísica, tá? Espiritualidade é metafísica. E eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês, que eu trouxe ontem. Como que vocês fazem para cuidar da espiritualidade de vocês? Aí alguns podem dizer, não, mas eu medito, eu acendo vela, eu defumo, eu oro, eu faço prece. Vocês sabiam que cuidar do corpo é cuidar da espiritualidade, porque o corpo de vocês, o nosso corpo, ele é matéria condensada. A natureza emprestou, Deus criou. Quando a gente cuida do corpo, a gente cuida da espiritualidade. O carro da gente, se a gente lava e tem zelo, a gente está cuidando da nossa espiritualidade. Tá vendo como não tem separação? Eu estou cuidando da minha espiritualidade, mas estou deixando meu corpo de lado. É incoerência espiritual, porque é tudo junto, não existe separação. Tudo é espiritual. Isso aqui é espiritual, isso aqui é espiritual, isso aqui é espiritual, o pano é espiritual, tudo, absolutamente
absolutamente tudo é espiritual. Tudo, tá? Então, quando eu cuido do corpo, eu estou cuidando da espiritualidade. Quando eu cuido da mente, eu estou cuidando da espiritualidade. Quando eu cuido do emocional, eu estou cuidando da espiritualidade. Quando eu me maqueio, quando eu ajeito meu cabelo, quando eu faço a minha unha, eu estou cuidando da minha espiritualidade. Tudo é espiritual. Quando a gente começar a cuidar da nossa vida entendendo que tudo é espiritual, tudo é matéria condensada, energia condensada, a nossa vida dá um up. Porque eu vou entender que eu não posso deixar nada de lado. Corpo, mente, espírito. Tudo é um conjunto. Não é uma coisa, eu cuido da minha espiritualidade aqui e deixo de lado meu corpo, deixo de lado minha casa, deixo de lado... Tudo é espiritual. Tudo, 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 tudo. Compreende isso? Trabalho, meu trabalho é espiritual. O meu dinheiro é espiritual. Muitas pessoas acham que o dinheiro não é espiritual, então não mereço ganhar dinheiro. Incoerência. Estou sendo incoerente. Coerência é cuidar tudo achando que é espiritual. Achando não, porque é. Compreende isso? Então, se eu não cuido do meu corpo parado, baixa circulação, baixa oxigenação, menor produção de neurotransmissores positivos, que é endorfina e dopamina natural. Eu não tenho dopamina e endorfina natural no meu corpo sendo produzida, está aqui que é o produtor de endorfina e dopamina? É algo artificial? Não, eu preciso movimentar o meu corpo. Né? Então, além disso, o cortisol, o hormônio do estresse, permanece lá na tampa, porque não tem uma descarga física. Façam um teste em casa, vão fazer uma caminhada para suar e vejam como vocês vão chegar relaxado, tranquilo, mas tem que aguentar o tranco. Os primeiros 10 minutos é um inferno na vida da gente, porque o cérebro assim, meu Deus, você quer morrer, cara? Você tá louco fazendo esse negócio, fazendo o meu corpo passar por isso? Você tá doido? Você vai me matar? Depois vai engatando, aí tu vai sentindo prazer, liberando. Façam isso, vocês vão ver, cara, que é batata, entende? Tem uma área da vida que tá desregulada, porque a gente está cuidando só da oração, da prece, da vela, da defumação e está esquecendo do corpo. Aí a tristeza vem mesmo, porque não tem uma circulação de energia ali que me faz eu me movimentar. Compreende isso? Não tem uma descarga energética física. Também influencia. Isso é um dos pontos, não é todos os pontos, é um dos pontos. Tá? Então isso causa também o excesso de tristeza profunda. Né? Então, o que acontece no efeito do biocampo, né, que é o nosso campo biológico? Travado, peso, fadiga constante, irritação, baixa energia. É isso que causa quando a gente não faz esse movimento no nosso corpo. Compreende isso? Depois, desregulação do ciclo. A gente compromete com o sono, a gente não consegue dormir direito. Então, afeta os processos fundamentais, porque o sono traz regeneração celular, ele traz equilíbrio hormonal, traz limpeza cerebral, né? Que é o sistema linfático. Tá? Sem esse processo de sono regulado, tem um acúmulo de resíduos ali metabólicos no cérebro que vai gerar uma névoa mental, tudo vai ficar distorcido na minha mente, pensamento ruminante, pensamento repetitivo, pensamento negativo, dificuldade de foco, desânimo constante, tá? Isso sustenta esse estado do nosso corpo compatível com a tristeza prolongada. Então, se eu não tenho não faço um movimento no meu corpo para poder circular essa energia, eu não vou conseguir dormir bem. Se eu não durmo bem, acontece esses problemas que eu citei para vocês. Bota mais uma pedra nessa mochila da tristeza. Depois, a gente também tem um ciclo de manutenção. A tristeza se mantém ativa por causa desse looping, né, que primeiro ela entra com esse sintoma, aparece do vazio, do cansaço, do desânimo, da falta de sentido na nossa vida, né? E aí vem o processo falho, né? A energia entrou, aí nós temos uma falha no procedimento, né? Que a gente identifica parcialmente essa tristeza, tá? Eu tô cansado, eu tô triste, eu estou sobrecarregado. Ok, você disse o nome. Estou cansado, estou triste, estou sobrecarregado. Mas tenta resolver isso apenas no plano mental ou no plano emocional. Não tem uma intervenção prática no corpo ou no ambiente que você está, entende? Então, vem uma inércia do comportamento. Eu não faço nada para me movimentar. Eu tento elaborar aqui, mas eu não faço nada para me movimentar em relação a isso. E aí a rotina vai permanecer igual. Não, corpo sem movimento, sono desregulado, estímulo excessivo, o ambiente também não ajustado. Pronto, essa é
É o segredo da catástrofe, né? Então, sem uma mudança física, o corpo não produz neurotransmissores necessários para sustentar uma mudança emocional ou energética. Entende? Não tem condições. Então, se eu fosse dar um conselho para alguém que está numa tristeza profunda, ou alguém que está passando por um período de depressão profundo, movimente-se. Movimente-se o corpo, que isso vai trazer uma coisa sensacional. E começa a cuidar de todas as áreas da vida, espelhando a espiritualidade. Porque não há separação. Tudo é integração. E isso vai começar, aos poucos, a se melhorar, e muito, tá? E aí, quando eu faço isso, aí tem um resultado maravilhoso. Que a energia gerada... tem um resultado depois de todo esse looping de problema, né? Que essa energia gerada no plano emocional, como eu falei para vocês, é um plano emocional, e espiritual, não tem suporte aqui no plano físico. Não suporta, não consigo sustentar. E aí bate numa limitação comportamental e depois retorna para o campo emocional sem resolução. Ou seja, eu também tenho que elaborar as minhas emoções. Ok, eu sofri isso. O que isso quis me ensinar? Vamos botar para fora, vamos chorar, vamos elaborar, vamos reprogramar. Por que isso ressoa tanto comigo? O que aconteceu na minha infância que ativou esse gatilho ainda mais? Vamos ressignificar. E vamos entender por que eu estou passando por isso. Compreende? Assim que a gente começa a estudar a respeito dessa emoção, através de vídeos, através de uma terapeuta qualificado, entende? Começa a compreender essas nuances, começa a vivenciar essa dor, eu vou começar a entender por que ela está ali, começar a compreender ela. A gente tem que entender que a gente vive estágios da vida. Eu estou num estágio agora que eu não é para mim sofrer, é para mim compreender. É um estágio de compreensão. A gente não veio na planeta Terra para sofrer, a gente veio para compreender. E quanto mais tempo eu demorar para compreender essa dor, esse trauma, esse problema, mais tempo eu vou girar nesse looping. Eu vim para compreender. Quando eu compreendo, isso dói menos. Quando eu entendo, eu ressignifico. Ok, beleza, estou passando por isso, por causa disso. Ok, já chorei o que tinha para chorar, eu tirei a carga e agora eu compreendo. Vamos para o próximo estágio. Aqui no próximo estágio, vem outras coisas, vem coisas boas, né? Passei pelo período, porque a espiritualidade não quer que você saia de um estágio de compreensão bem profunda e difícil para um outro estágio de dor que também vai precisar de compreensão. Não, daí vem uma coisa boa, tua vida deslancha, prosperidade, né? Abundância, relacionamento afetivo condizente, né? E aí eu avanço, mas para isso eu preciso passar desse estágio. Se eu não passar aqui, não vem a parte boa. E isso aqui só eu posso fazer. Esse estágio aqui é só eu que posso fazer. Correndo atrás, fazendo terapia, buscando ajuda, estudando, né? Movimentando meu corpo físico, achando todas as formas que eu tenho, porque tem muita forma, assim, fácil acesso para a gente poder resolver os nossos problemas. A gente precisa querer, tem que ter vontade para sair dali, né? Então, é a respeito disso, tá? Então, se bate essa emoção não elaborada numa limitação comportamental que eu tenho, ela vai retornar para o campo emocional sem nenhuma resolução. E aí vai dar o mesmo reforço de padrão. Mesma emoção, mesmo comportamento, mesma resposta biológica, o ciclo se repete. Consegue compreender esse ciclo, essa samsara que não para? Porque toda vez que a emoção vem, tô com a emoção. Mas o que ela tá fazendo ali? Como eu libero ela? Como eu externo ela? Por que ela tá ali? Qual compreensão que eu preciso ter dessa dor? E aí nós vamos estudar sobre vidas passadas, nós vamos estudar sobre como eu posso transmitir isso. Entendo que a espiritualidade, ela não quer, não existe esse negócio de, eu tenho que passar por isso porque isso aqui é o meu karma. Não. A gente passa porque a gente quer, porque é um aprendizado de compreensão que precisa nascer ali, essa compreensão, para você avançar. E assim a gente avança um degrau acima da evolução. E ninguém paga na dor. Não existe quitar débitos na dor. A gente quita servindo. A gente quita os débitos servindo. É assim que a gente transmuta os nossos karmas.
Ah, mas Léo, mas então eu tenho que entrar para uma casa. Não. Eu falei que tudo é espiritual. Se você é um advogado e leva a ética e coerência para dentro do teu trabalho, você já está servindo com tudo que você tem de melhor. Se você é um atendente de farmácia e você é gentil, passivo, compreensivo, sabe? Trabalhador, esforçado, cuida das pessoas, você já está sendo coerente, já está servindo a espiritualidade ali. Sendo gentil, compreensivo, entende isso? Então você já está servindo. Não é servir, é não perpetuando o ódio, não perpetuando a impaciência, não perpetuando a raiva, não perpetuando a falta de empatia, a falta de altruísmo. É você tirar o véu da ilusão e ser que você pode ser de melhor todos os dias, sendo o melhor, entregando o que há de melhor de você naquele trabalho. Você já está servindo todo. Você não precisa estar dentro de uma casa trabalhando, entendeu? Essa é a lógica da espiritualidade. Eu estou dando o meu melhor ali e está ótimo. Então, servindo é a melhor maneira de nós quitarmos o nosso débito. Essa é a melhor maneira. Se eu sou aposentado e não trabalho, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar talvez da minha família, eu vou cuidar talvez da minha vida, eu vou me estudar, sabe? Eu vou começar se eu sou aposentado, eu vou começar a buscar como que eu posso servir mais, entendeu? Se eu trabalho, eu levo a minha espiritualidade para lá. Então é assim que se quita dívidas, tá? Então, assim, a tristeza, ela se mantém no nosso campo por falta de compreensão daquela tristeza, daquela situação, tá? E também a falta de integração entre o nosso campo emocional, nosso corpo físico e o nosso comportamento diário. Se a gente não alinhar esses três, o emocional, o físico e o comportamento, a gente vai ter uma tentativa de mudança incompleta. E sempre vai voltar para o estado anterior. Tá bom, pessoal? Essa é a reflexão de hoje.